Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala pessoal, estamos de volta com mais uma edição do Ponta de Lança FC. Lembrando que a gente está na quarta temporada, o episódio número 2, e hoje recebendo um camisa 10. Camisa 10, sim, historiador, pesquisador, um monte de coisa, inclusive botafoguense. Você tá bom, né, ô Simas? Tudo bom, Hélio? Tô bem, tô tranquilo. Botafogo não tá, não, mas eu tô. Vamos que vamos. Aliás, você tem estado numa ponte aérea meio frenética, né? Na semana passada você esteve na segunda em São Paulo, no Museu do Futebol, e no sábado você voltou para a cidade para participar da Feira do Livro. É isso, né? É isso, é isso. Mas é tranquilo, porque da minha casa, onde eu moro no Rio, eu chego a São Paulo mais rápido do que na Barra da Tijuca. Então, e não tem problema nenhum. A gente tá sempre por aí. Você mora onde, no Rio, ou Simas? Eu moro pertinho do Maracanã. A referência da minha casa é o estádio. Eu moro aqui entre a Tijuca e na divisa entre a Tijuca e o Maracanã. A pé para o estádio, 5, 10 minutos no máximo. Olha só. Bom, então você é um bom cara para falar, talvez o melhor para falar, ou um dos melhores, para falar da história do Maraca. Quer dizer, você esteve sempre perto do Maracanã. Você fez um livro, está aqui do meu lado, que eu li. Maracanã, quando a cidade era terreiro. Daqui a pouco eu mostro uma foto, que eu acho que é espetacular do Maracanã. E eu queria que você começasse falando, ô Cima, sobre a sua relação com o estádio. Porque você é um camarada que nasceu nos anos 60, não é isso? Isso, 67. 67. Como é que é a sua relação com o Maraca? O velho Ah, e o novo, né? a minha relação com Maraca, ela é uma relação que, a rigor, é umbilical. Eu não lembro da minha vida sem a referência do Maracanã ou a referência do futebol. Porque eu venho de uma família é, que gosta muito de futebol, né? Eu venho de uma família em que o futebol era presente cotidianamente. Uma família, inclusive, que construiu boa parte de suas afeições a partir do futebol. E a partir do carnaval também, curiosamente. Parece aquela coisa meio clichê, mas no caso da minha família não é, não. É uma família nordestina, uma família majoritariamente de Pernambuco e uma parte dela de Alagoas, que vem para o Rio de Janeiro. Eu sou o primeiro carioca, né? Inaugurei a facção carioca da família. Uma família, portanto, que gosta muito de futebol, que tem uma relação muito forte com o futebol. E o Maracanã era um programa semanal, independentemente do jogo, diga-se de passagem. Então, ir ao estádio não era vinculado à torcida por um clube, mas era vinculado à ideia do programa do domingo, né? Do programa do fim de semana. Então, eu cresci indo ao Maracanã, eu cresci tendo o Maracanã como uma referência absoluta. O Maracanã faz parte da minha vida, eu não imagino a minha vida antes do Maracanã, realmente não consigo. Maracanã é uma das minhas recordações mais fortes da infância, e realmente a construção daquilo que a gente pode chamar de identidade pessoal, alguma coisa nesse sentido, ainda que identidades nunca sejam fixas, né? Elas são fluidas, elas são em larga medida incertas, mas o Maracanã faz parte das minhas referências mais profundas de construção de quem eu sou. A minha vida sem o Maracanã, ela simplesmente não poderia ser contada. É incrível isso, né, ô Simas? Porque o Maracanã, e a gente está falando da cultura brasileira, certo? Porque tem muita gente que separa o futebol da cultura. Fala assim, não, Não, é. são artes e espetáculos, o que é uma loucura isso, né? Porque o futebol é um dos pilares da nossa cultura, né? Sim. Agora, você fala que você veio lá de Pernambuco, a sua família e tal. A minha também origem é a mesma coisa, é uma mãe paraibana e um pai cearense, vieram para São Paulo, não foram para o Rio, vieram para São Paulo, mas eu fui apresentado ao Flamengo, eu tenho 9 anos a mais que você, então eu nasci em 56. Eu vi, quando eu me dei por ser um rubro-negro, eu vi o Almir Pernambuquinho na final contra o Bangu em 66, quebrando o pau e eu chorando diante da televisão, torcendo para o Almir bater em todo mundo, porque estava 3-0 para o Bangu. Então, você vê que eu tinha 10 anos,
você vê como a coisa é importante e como mexe nas nossas profundezas, né? Porque Sim. falando do Maracanã como uma coisa de identidade da sua infância e tal, e ela, aí no caso, acho que é mais talvez, não sei, mais o Flamengo do que os outros times do Rio, e talvez o Vasco, que tem parece um polvo, né? Que pega várias partes do Brasil, não é isso? Quer dizer, ele sai do Rio de Janeiro. Sim, não tenha dúvida nenhuma. O Botafogo e o Fluminense saem, mas numa dimensão um pouco menor, né? Quem conta muita torcida do Botafogo, curiosamente, em Minas, Juiz de Fora, Brasília, Ceará tem muito, eu acho, até por conta da proximidade com as cores, né? O preto e branco do Ceará. Mas o Flamengo e o Vasco têm uma dimensão nacional gigantesca. Até porque, de certa maneira, o Rio de Janeiro, na condição de capital da República, sede da Rádio Nacional, né, que é a primeira emissora, vinha lá Roquete Pinto, depois a Rádio Nacional, de difusão nacional, de certa maneira, isso se disseminou pelo Brasil, né? E o Flamengo, por exemplo, que na década de 30 teve um presidente, o Bastos Padilha, né? E depois o Gilberto Cardoso Filho, que entenderam o que estava acontecendo naquele momento no Brasil, aquela ânsia pela construção de uma certa ideia de identidade nacional, a relevância que o futebol tem nesse processo, e trabalharam muito em cima disso. Então, eu sou insuspeito para falar do Flamengo nesse sentido, mas essa coisa de que a torcida do Flamengo é recente é uma loucura completa, porque você vai ver lá pesquisando, nas décadas de 30, 40, o Flamengo já vai ganhando uma dimensão nacional que é muito significativa, né? E o Maracanã, de certa forma, foi o ícone de um certo projeto de Brasil grandioso, né? O Brasil que daria certo. Um estádio construído para a Copa do Mundo de 1950, construído com o epíteto, né, que falava-se muito isso de o Coliseu dos tempos modernos, né, aquela coisa toda. Então, isso faz parte da construção da nossa identidade mesmo, não tem como. E não é uma questão, de você gostar ou não do futebol como jogo, né? Então você pode gostar ou não, você pode ser apaixonado pelo futebol ou não. Quando falo gostar, eu diferencio de ser apaixonado. Porque eu conheço gente apaixonada por futebol que detesta o futebol, por conta das agruras, das tristezas, da catástrofe, dos cataclismos que o futebol traz. Então eu acho isso muito curioso. Eu É. costumo fazer uma diferença. Ah, você gosta de futebol? Eu sou apaixonado, mas detesto. Eu conheço gente que é assim, com razão, né? Mas você não tem como desconsiderar o futebol É. como um elemento crucial no processo de formação da história do Brasil contemporâneo, né? Da história da construção de uma certa identidade nacional brasileira. É indissociável. Então, o Brasil ajuda a contar a história do futebol, mas o futebol ajuda a contar a história do Brasil. E o estádio, né, ele traz essa dimensão de uma maneira muito intensa. O Maracanã é um símbolo de um certo projeto de Brasil. Se deu certo ou não é outro papo, mas que é um símbolo, não tenha dúvida nenhuma. Aliás, Simas, na abertura do simpósio aqui no Pacaembu, no Museu do Futebol, que, aliás, para quem não sabe, fica no Pacaembu, né, no estádio do Pacaembu, fica embaixo, no térreo. Você, na abertura deixa eu dar aqui o nome correto, né, Simpósio Internacional de Estudos Quinto sobre... Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, isso. Exatamente. E você, na abertura, teve uma frase que você disse que me chamou a atenção, que é, eu vou resumir, tá? Não sei se foi exatamente assim que você disse, mas a ideia é a seguinte: olha, você negro e você pobre, vamos dizer, você está incluído aqui no Maracanã, mas você não é igual a nós. Então, não vem não. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, eu já estou partindo para uma coisa política e Sim. social, etc. É, E porque ligada. no meu livro, isso, no meu livro sobre Maracanã, eu digo que o Maracanã ele é um estádio inclusivo, mas ele não é um estádio igualitário. Eu acho essa distinção fundamental porque ela ajuda até a pensar um certo projeto de Brasil, e é um projeto que, quando promove inclusão,
porque na maior parte do tempo ele é excludente, o Brasil é projetado para excluir, mas quando ele promove inclusão, muitas vezes, é o que eu defino conceitualmente como inclusão subalterna. Ou seja, você até admite incluir, mas em dimensão de subalternidade. Porque existe um certo discurso de consenso sobre o Maracanã, como se ele fosse um estádio igualitário, e ele não é. Ele é um estádio inclusivo, mas ele não é pensado de forma igualitária, né? Ou seja, tem geral, tem cadeira, tem tribuna, tem arquibancada. Então, fazer essa distinção, eu acho que é crucial, porque o Brasil é um país profundamente excludente no projeto de formação de Estado-nação. Mas até mesmo quando pensou a inclusão, em muitas ocasiões, pensou a inclusão não igualitária. Então, fazer essa distinção é importantíssimo até para entender o tamanho da encrenca brasileira, porque é um país que projetou a exclusão como um fundamento do Estado-nação, mas que, quando projetou a inclusão, exceções confirmam a regra, mas essa inclusão, a rigor, ela não foi igualitária. Então, o Maracanã é um exemplo disso. Por isso é que eu defino o Maracanã no livro como um estádio inclusivo, que, entretanto, não é pensado de forma igualitária. Bom, outra coisa é o seguinte, ô Simons, seguindo por esse raciocínio, que é aquela história que você sempre diz, né? O Brasil tem um projeto que é para excluir, um projeto de exclusão para quem é a elite financeira, etc., que está no poder, para ela continuar dando as cartas, vamos dizer assim. Isso. Por que é que a esquerda brasileira, em termos gerais, tá? Não estou particularizando ninguém, nenhum partido, mas por que que, de forma geral, por que que a esquerda brasileira não entende a força, a potência que tem o futebol como um elemento transformador da sociedade? Quer dizer, me parece que, eu não sei se eu estou certo, mas me parece que aquela ideia de que o futebol é o ópio do povo, ela permanece. O que você pensa disso? Eu não sei se eu saberia te responder isso com alguma precisão, Hum, mas eu tenho uma impressão que uma certa esquerda, não diria toda, mas uma certa esquerda, ela ainda está muito vinculada a uma certa linha de pensamento que trabalha com essa ideia de que certos elementos são alienantes em relação a um contexto de exploração social e tomada de consciência, né? Então, nesse sentido, o futebol ele não é visto com a dimensão que ele tem no processo de formação do Brasil. Mas ele é visto como um passatempo, uma diversão, muitas vezes alienante, né? Então, essa perspectiva, a meu ver é absolutamente equivocada, sim. porque o futebol ele é um sintoma do Brasil. O futebol, a rigor, apresenta as contradições brasileiras, muitas vezes à flor da pele. O futebol tem uma dimensão, inclusive, importantíssima ao longo da história do Brasil, para pensar até certas questões que envolvem a República, uma coisa que eu digo sempre, básico, fundamental, crucial. Futebol é um construtor de sociabilidades urbanas. E é um construtor de sociabilidades urbanas em contextos em que essas sociabilidades elas são muitas vezes combatidas, elas são muitas vezes desqualificadas, elas são muitas vezes criminalizadas, e o futebol é um contexto vinculado a esse processo de tensionamento que marca a construção de sociabilidades urbanas. Então, a esquerda não reconhecer isso, ou pelo menos uma parte dela, eu acho um problema. Por Uhum. quê? Porque você acaba gerando aquela coisa que a gente discute muito do encastelamento, né? É aquela ideia de uma casta encastelada em seus gabinetes, em suas salas, em suas universidades, em seus centros de estudo e etc., que muitas vezes não percebem que a gente precisa dialogar profundamente e não numa dimensão
de vanguarda iluminada que vai conduzir o povo, porque é outro problema grave. Mas é um diálogo que tenta entender como é que se articulam esses laços de sociabilidade urbana no Brasil. E muitas vezes a gente não está atento a esse tipo de coisa. Então, o futebol ele tensiona o nosso processo de formação. O futebol ele tem uma dimensão política que é muito efetiva. E o mais impressionante para mim é que muitas vezes uma direita retrógrada, aliás, que é praticamente um pleonasmo, a direita É quase um retrógrada, pleonasmo. mas muitas vezes percebeu a dimensão social que o futebol tem, infelizmente, muito melhor do que o campo progressista, É. né? Que vincula o futebol a esse campo da alienação, a esse campo, enfim, de um lúdico que desvirtua, né, o povo, é uma coisa muito doida. Mas eu acho que a gente precisa estar atento a isso, a essas manifestações. Lógico que tem outros setores que percebem o futebol com uma outra dimensão, né? Lógico que a gente tem gente de esquerda, tem gente progressista que percebe a importância que isso tem. Mas a mesma esquerda que desqualifica o futebol como uma instância alienante é aquela que desqualifica as festas populares como instâncias alienantes e não percebe que nessas festas populares há uma complexidade enorme, que inclui também a formação de sociabilidades e reconstrução de modos coletivos de vida, num país em que esses modos coletivos muitas vezes são duramente combatidos, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa dimensão. Não é, eu diria que não é hora de a gente ficar botando o dedo nas feridas da esquerda, né? Porque tem um problema muito maior, né? Uma questão muito maior, que é a manutenção da nossa democracia. Mas, de qualquer maneira, eu acho que sempre, e é um ensinamento do meu pai, que era um historiador também, a gente tem sempre que fazer autocrítica, né, Simas? Quer dizer, não dá para. Sim, lógico, Senão fica lógico. aquela coisa da. O que você falou, Torre de Marfim, eu sei, você não sabe. Deixa eu te falar como é É, que eu isso acho pisou na que rua. é importante. Eu acho que é importante a gente ter a dimensão de que existe um inimigo à espreita, e é um inimigo fortíssimo, né? A gente vive um processo de rearticulação do reacionarismo, não é nem do conservadorismo. Nessa Isso. altura do campeonato, se fosse do conservadorismo, estava até bom. Tava bom, né? Reacionarismo com características que aproximam, né, esse reacionarismo mesmo de um fascismo tupiniquim, ainda que eu tenha certas divergências e certos pudores para usar determinados conceitos, enfim, Uhum. né? Mas reconhecer que há um inimigo comum e que nós precisamos nos unir para combater esse inimigo, não exclui, evidentemente, o reconhecimento de certos problemas do nosso campo que a gente tem que enfrentar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. É, também acho. Sim, mas o que você chamou, acho que, de financiarização do futebol, né? Uma mercantilização, quer dizer, está cada vez mais difícil, eu diria impossível para quem é pobre, ir a um estádio de futebol, ou pelo menos a essas arenas. Aliás, esse nome é um nome muito antipático, né? Arena. Mas você acha que, como é que o povo brasileiro, estou falando do povo que sofre as grandes mazelas do nosso país, da nossa história, como é que eles conseguem, como é que nós conseguimos encontrar sempre uma brecha para construir alegrias, vamos dizer assim? No meio do caos, no meio do grande sofrimento, há sempre uma porta aberta por onde a gente entra para celebrar a vida, em última instância. Como é que é possível isso? De onde vem essa força? Eu não sei, na verdade, eu não sei nem se é exatamente força. E nem acho que a gente deva considerar isso um elemento fantástico e nada disso. Eu acho que a gente tem que considerar esse elemento como um elemento complexo da nossa formação, e a gente precisa tensioná-lo. Porque, a rigor, o que, que acontece? Eu, quando escrevi num livro há muitos anos que a gente não faz festa porque a vida é boa, mas a gente faz pela razão inversa, o receio que eu tenho dessa frase é que ela seja compreendida por muita gente que não leu o livro como uma apologia de uma certa
percepção consensual a respeito do Brasil. Olha, a vida está ruim, mas a gente festeja. Na verdade, é porque eu chamo a atenção, e aí cruza com a tua indagação, há uma dimensão política da festa, que não é, evidentemente, uma dimensão institucional em tal, mas é essa dimensão mesmo de você reconstruir os seus sentidos de sociabilidade diante do horror. Como é que você constrói alternativas de vida? Como é que você reconstrói redes de proteção social? Como é que você constrói pertencimento ao chão? Como é que você constrói redes de apoio, né? Como é que você constrói uma cidadania não institucional a partir dessas brechas de um projeto de Estado-nação que é fundamentado na dimensão da exclusão, que é fundamentado na dimensão da concentração de renda, que é fundamentado na dimensão da concentração da propriedade. Então, existe um sentido político de reconstrução desse processo, que não é um sentido nem alienado, nem é um sentido que representa um certo escapismo, nem é um sentido que é gratuito, mas é uma maneira que você tem de reconstruir sentido de vida, de coletivamente construir soluções para a vida diante de projetos de morte. Essa dimensão é importante. Porque a vida está continuando no cotidiano, a vida está continuando fora dos gabinetes de poder, fora dos campos de batalha, fora das instituições, fora dos salões empedernidos, a coisa está acontecendo, né? Então, compreender essa dimensão como parte do processo civilizatório brasileiro, e acho até que isso é o que nós temos de mais profundo na construção do nosso projeto civilizatório, é essa capacidade de reconstruir elementos, sentidos coletivos de vida pela festa, essa capacidade de se apropriar de um determinado calendário festeiro e dar a esse calendário outros sentidos, isso é imprescindível. Até porque eu sou um sujeito convencido de que símbolo você não apaga, símbolo você disputa, né? Então, futebol é um símbolo do processo de formação, a camisa da seleção brasileira é um símbolo do nosso processo de formação, o carnaval é um símbolo do nosso processo de formação, Os é, terreiros, tudo, né? A religiosidade, sim, os terreiros, o cristianismo popular sim. brasileiro que me interessa profundamente. Então, tudo isso fazem parte do processo de construção civilizatória do Brasil, e eu sou convencido dessa ideia. Esse campo não é um campo que você opere na dimensão, deixa para lá, vamos apagar, mas ele é disputado, ele sempre foi disputado, né? Então, eu acho que essa dimensão é importante para a gente entender o Brasil, fugindo daquela. E eu, mais ainda carioca, eu tenho um cuidado enorme, porque há um certo imaginário a respeito do Rio de Janeiro, construído em cima da ideia da cidade maravilhosa, do carioca maneiro, né, daquela coisa toda, da alegria inerente ao carioca, Que está sempre tudo bem, né? e que, a rigor, não corresponde minimamente ao que você observa e vivencia no cotidiano da cidade, né? Uma cidade muito tensionada. Então, tensionar esses elementos que fazem parte da nossa formação e entender como eles são disputados ao longo do processo de construção da história do Brasil é imprescindível. E o futebol não está fora disso, de jeito nenhum. Bom, a gente está gravando esse podcast, ô Simas, um dia depois da goleada do Brasil sobre o Panamá, né? Enfiou meia dúzia, mas tomou 2 gols. Isso é a minha opinião, tá? É, eu não acredito que a gente vá longe na Copa do Mundo. Eu acho que até com uma boa dose de generosidade a gente pode chegar entre os quatro, parar na semifinal. Mas futebol é aquele negócio, né? Às vezes a bola bate ali na perna do cara, vai lá pro gol, ganha de 1-0, etc. Eu queria saber a sua opinião sobre a atual seleção brasileira. Você pode, aí fica à vontade, você quer falar sobre o jogo em si, lá dentro, né? E também Não, as relações todas. o jogo eu acho que não diz tanta coisa, até porque é reta final. Você não vai também colocar o pé. Alguns colocam, mas a maioria já se resguarda um pouquinho.
E eu não digo nem que isso seja intencional, mas é porque você está numa reta final. Historicamente, nós temos sempre os jogadores cortados no processo de preparação, porque se machucam num treino e etc. A seleção do Panamá é uma seleção fraca. Também não é problema fazer um amistoso com uma seleção fraca, até porque você fazer embate com seleção de primeiro nível nessa altura do campeonato é difícil, até quem aceite o jogo. E Claro. acho também que o Brasil não deve aceitar, é mais para tentar, enfim, manter ritmo e tal. Então, eu acho que o jogo, propriamente dito, não diz muita coisa, nem os gols que o Brasil tomou. Aí não, eu acho que tem um gol ali que a bola bate na cabeça do Matheus, que está na barreira, entra, e o outro o sujeito vai tentar aquele chute 30 vezes na intermediária, um ele acerta. É. Nem acho que tenha sido falha do sistema defensivo, porque uma bola que parada, que bate na cabeça, desvia do goleiro, aí é discutir se o goleiro poderia ter defendido ou não, e um chute daquele ali não tem como, né? Então eu não levo muito a sério esses amistosos pré-Copa, não, confesso para você. Sobre a seleção brasileira, eu acho uma coisa, eu acho que essa Copa do Mundo é completamente imprevisível. Por que eu digo isso? Porque uma Copa com 48 seleções vai depender muito de cruzamentos que muitas vezes vão ser fortuitos. Então, em Copa do Mundo, como é um torneio, se fosse um torneio de ponto corrido, um campeonato de ponto corrido, esse time do Brasil não tinha a menor chance, né? Porque ele não teria consistência, tem Sim. times melhores, mas é evidente isso. Mas torneio depende muito do cruzamento que você pega. Então, de repente, você vai cruzando e os cruzamentos facilitam a tua vida. E às vezes acontece que você tem uma encrenca logo nas oitavas de final, ou naquela um quarto, sei lá o nome que se dá a isso. Mas você pega, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai, na Copa de 2010, ele chega à semifinal. E o Uruguai chega à semifinal, a rigor, não pegando nenhum jogo que seja pega para capar. O Uruguai se classifica num grupo ali que a França brigou, então a seleção francesa está meio que cagando para a Copa naquele momento. E aí pega nas oitavas a Coreia, e aí pega nas quartas Gana, um jogo que Cima. foi dominado, poderia até ser eliminado. Aí você já chega na semifinal. Né? O Brasil, em 2002, por exemplo, o sorteio colocou o Brasil numa chave muito tranquila, né? E aí depois ele enfrenta duas encrencas, mas depois calha de pegar um cruzamento na semifinal que Turquia. era bastante factível contra a Turquia e uma Alemanha completamente desfigurada. Então, acho que Copa do Mundo tem muito disso. Né? Tem muito de você. É lógico que o Brasil pode pegar um cruzamento de cara com o Japão, e não seria absurdo nenhum o Brasil ser eliminado pelo Japão. Né? Por mais que falem assim, ah, não sei o que, não, um jogo único não seria nenhum absurdo. Um jogo duro e etc. Mas o que me preocupa mais é uma outra coisa, até porque eu confesso para você que eu não sou exatamente um torcedor exacerbado da seleção. Né? Eu até torço para o Brasil ganhar a Copa, porque para escolher alguém que ganhe o Brasil. Tem a criançada brasileira, tem a molecada, eu tenho filho adolescente, então ótimo que ganhe o Brasil. Ser campeão, né? Ah, Quem nunca viu o Brasil ser campeão? nunca viu e tal. Se você me pergunta se eu apostaria no Brasil, eu não aposto em nada, mas se eu apostasse, eu não apostaria de jeito nenhum. O Brasil não seria a minha aposta, não tenha dúvida. Mas é o que eu estou te dizendo. O que me preocupa mais é outra coisa. É porque, como eu cresci na década de 70, e eu vivenciei as Copas, né? 82, por exemplo, era o auge da minha paixão pelo futebol, aquela coisa toda. Sem dúvida nenhuma, no campo simbólico, os afetos que nos ligavam à seleção brasileira eram muito mais intensos, né? Essa afetividade que envolvia a seleção e o povo brasileiro, ela foi decaindo. Então a gente pode até tentar discutir por que que decaiu, mas ela foi decaindo de uma forma vertiginosa, não tenha dúvida nenhuma. Né? E isso me preocupa mais, porque eu sou um sujeito que minha relação com o futebol, até pelo clube que eu torço, ela não se fundamentou na construção da ideia do triunfo. Uhum. Né? Porque isso faz parte, cada torcida que crie, né,
campo simbólico de pertencimento. A do meu clube não é esse, não é o triunfar, nem aquela coisa. Eu sou de uma geração de jejum, né, que viu poucos títulos, aquela coisa toda. Então, a minha relação com o futebol, ela não passa por essa questão. Ela passa por outras questões. Lógico que ganhar é ótimo, mas passa por outras questões. Então, o que me preocupa mais, primeiro, é que a Copa do Mundo, que eu aprendi a ver como um evento, um grande evento da cultura, ela está sendo engolida pela cultura do evento. É, É uma distinção que eu faço. É, segundo, por conta desse vínculo que unia o povo brasileiro com a seleção, que arrefeceu, né? Ele arrefece. E aí a gente teria coisas a dizer sobre isso. Isso me preocupa mais do que, eventualmente, uma derrota. Agora, eu estou contigo, eu acho que a gente não ganha, mas eu também não me surpreenderia se ganhássemos, exatamente porque é um torneio, e um torneio ele apresenta possibilidades de cruzamento, e com esses 48, cara, pode acontecer cada é, cruzamento aí que você não faz ideia, né? verdade. Então, para vocês chegando na frente, só pegando baba, e, cara, se você chegar à semifinal, aí pode acontecer qualquer coisa. Aí é um jogo, né? Um jogo de mata-mata, aí sabe lá. Deixa eu aproveitar o que você acabou de, na sua fala aí, você citou. Por que que arrefeceu essa relação? Por que que a gente se distanciou? É por causa dos personagens em si? A Não gente começa sei, a falar, pô, esse cara é um babaca, pô, esse cara é não sei o quê. pô, não, não. Aí eu acho que ficaria uma resposta mais simples, seria essa, né? E tal. Mas acho que não é isso, não. Eu acho que tem mais de um fator. Eu acho que tem um processo mesmo de elitização do futebol. Eu acho que tem um processo em que os estádios eles estão cada vez menos populares. Eu acho que tem um processo que desvinculou o jogador do clube. Então a gente cresceu vendo seleção brasileira em que o jogador era o jogador do clube, era o jogador que jogava no teu time, né? Era o jogador que no domingo você ia ver jogar. Hoje a garotada está saindo do Brasil com É, 19, 20 anos. O que acontece hoje é o cara sair com 17, 18 e voltar para encerrar a carreira quando volta, né? Ou então a gente pegar jogadores no mercado sul-americano, alguns ótimos jogadores, mas que não estariam na primeira prateleira da Europa. Tem esse detalhe, né, que acontece. É, Tem essa coisa também muito doida, né, do jogador de futebol hoje, ele ter virado um influenciador. Então, isso cria um certo, eu não sei, um clima curioso, porque ao mesmo tempo em que desperta é, paixão dos seguidores e tal, para muita gente aquilo vai perdendo sentido, vai ficando uma coisa meio doida, né? Eu acho também, por incrível que pareça, vai ficar chocado. Eu acho que há um certo excesso de futebol hoje, também. né? O que em excesso acontece, tira um pouco da tua vontade. Hoje você liga a televisão, tem 6 jogos por dia, 5 jogos por dia, tem campeonato segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tem 45 possibilidades de ver jogo ao mesmo tempo. Isso é uma loucura, É, né? Porque você vai vulgarizando isso. Então, eu é, acho que tem uma série de coisas que vão diminuindo isso. Tem outros esportes, por exemplo, que com o avanço das redes de telecomunicações, da mídia, de 300 canais. Nós crescemos num tempo que você ficava vendo televisão e se passasse um jogo ao vivo para a tua cidade, você ficava enlouquecido. é. E aí hoje não. E está tudo sendo muito engolido pela mídia, pela financiarização, né? Então hoje você concorre com a garotada que fica apaixonada pela NBA, né? Pelo futebol americano, nada contra. Eu gosto Sim, de sim. NBA, por exemplo, adoro basquete, mas tem muitos fatores que acho que foram contribuindo para essa diminuição é, Da desse ligação. afeto. Eu acho que foi diminuindo muita coisa, não é um só, não. Eu acho que passa por esse distanciamento entre o jogador e o público brasileiro. Eu acho que passa por essa transformação do jogador de futebol num influenciador,
que está nas redes o tempo todo. Eu acho que passa por um excesso de jogos que causam um certo enfado, né? Eu acho que passa pelas redefinições da mídia esportiva, que ninguém sabe exatamente para onde ela vai, né? O que está acontecendo aí. E eu acho que passa por esse processo horroroso de financiarização da vida, em que tudo é mensurado pela dimensão do mercado, pela dimensão do capital, né? Pela dimensão do retorno financeiro. É... Você não tem nem mais espontaneidade. Hoje você tem um sujeito que vai ao estádio e com o celular dele, ok? Mas ao invés de ficar preocupado com o desempenho do time, ele fica preocupado em registrar o desempenho dele torcendo. Exato. Porque ele quer que o desempenho dele torcendo vá para as redes, e isso aí é uma loucura, enfim, né? E eu estou achando tudo muito chato. A própria resenha, os programas esportivos, e eu tenho grandes amigos que fazem, e eu eventualmente participo e tal, parou de ser aquela resenha que trabalhava o futebol como cultura. Hoje, na verdade, você vai para programa esportivo para comentar entrevista de técnico, comentar treta, né? E aí, como tem jogo todo dia, tem entrevista de técnico todo dia, e é um negócio, enfim, tá muito chato. Sim, mas eu estou olhando a sua camiseta aí, ó. Aliás, Savarino 51, Barbosa 55, Savarino 59, Luiz Henrique 73. O que que é isso aí, hein? É Isso tudo é Botafogo, o... né? Eu botei por acaso, não foi nem por causa da nossa gravação, mas é o Botafogo e Peñarol, a semifinal da Libertadores da América, né? Ah, Os gols. olha só. Essa coisa maluca que foi o Botafogo fazendo gol de 50 em 30 minutos, fez 5 gols, e é uma das mais retumbantes atuações da história do Botafogo. Então, Retumbante. o pessoal fez camisa, eu ganhei essa daqui. O, o Otávio Guedes, né, da Google News, Sei, jornalista, que você deve conhecer, Botafogo, botafoguense. você, viveu um ano que foi um ano assim espetacular, né? Que foi o ano que vocês viveram, que vocês ganharam o Campeonato Brasileiro, ganharam a Libertadores, foi um espetáculo aquele ano. E acho que isso tem a ver com o que você disse há pouco sobre a sua relação, né? A vida do botafoguense na relação com o clube não é uma vida de triunfos, e quando ele acontece, ele é assim, você leva a, sei lá qual é a potência, mas vira um negócio assim maravilhoso. Mas foi o que vocês viveram, né? Foi ótimo, mas a gente que é da velha guarda, a gente viu todo esse processo com paixão e desconfiança. Tem uma garotada mais nova que foi nesse entusiasmo. E o Botafogo tem essas coisas. O Botafogo ele viveu longos jejuns. O Botafogo, na década de 60, muito levado pelo Garrincha, pelo Nilton Santos, O é, time era bom, né? Aquele tem time uma era bom. geração triunfante. O Botafogo tem uma trajetória ligada à seleção brasileira que é efetiva. É o Isso. time que mais cedeu jogadores titulares para seleções que foram campeãs mundiais. E eu acho Uhum. que vai permanecer assim, porque hoje convocam todo mundo. É mais fácil você ver a convocação de um sujeito que joga na Turquia É. do que no Brasil. Mas eu já sou daquela geração botafoguense do pós-Garrincha e Nilton Santos, né? Então, aquela geração que foi curtida no jejum e que redefiniu a frase do Paulinho Mendes Campos: tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Então, de certa maneira, nós vimos o triunfo na Libertadores. Eu tenho amigos botafoguenses que, depois de comemorar vigorosamente o título na Libertadores, já viraram e falaram: agora a gente corre de ficar 50 anos sem ganhar nada. Então, faz parte. Cada torcida tem o seu DNA, tem a sua. Ela Agora, vai sendo construída a partir de certas referências, características e tal, né? agora, você no meio, metido no meio de um monte de flamenguista, por que que você virou botafoguense? Eu virei para implicar, eu acho que a minha família é É, difícil de ver isso. Mas eu, quando era pequeno, era o Flamengo, né? Que estava fadado a ser flamenguista e tal. Mas aí eu queria, eu acho que era implicar. Eu já discuti isso até em psicanálise, para você ter uma ideia. É porque eu acho que você vai construir identidade, é uma impressão que eu tenho,
na tua relação familiar, no meu caso, com meu avô, com meu pai e tal. Então, você vai buscando aquilo que te liga a eles, mas, ao mesmo tempo, você busca alguma coisa que te diferencie um pouco, né? É a construção da personalidade. Então, tem uma fase que a gente fica do contra, né? Acho normal isso na formação da personalidade. E aí você vai para o caminho que vai te levar ao contra. Então, acontece muito do sujeito que, por exemplo, o pai é sambista e o filho vira um roqueiro, porque é a maneira que ele tem de construir uma certa identidade, né? Ou então da mãe, que é uma engenheira maravilhosa, e a filha que resolve ser atriz para encontrar um outro caminho e tem talento para isso. Eu acho que a gente vai construindo identidade. E no meu caso, eu tenho a impressão que foi isso, porque o Flamengo é uma referência tão forte na minha família que talvez para contrariar, isso é uma hipótese também, mas para contrariar um pouco e afirmar uma certa identidade, é, Virou eu Botafogo. resolvi ser Botafogo. Ainda bem, porque eu poderia ter resolvido afirmar essa identidade de outra maneira, não gostando de futebol. Eu tenho amigos que amam profundamente futebol e filhos e filhas que detestam, porque foi a maneira que encontraram também para construir as suas personalidades. Acontece muito isso, né? O problema é que, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, o pai que é sambista ou o pai que é roqueiro e o filho, para implicar com o pai, resolve ser sambista. Mas tudo bem, ele pode resolver ser sambista, mas 10 anos depois ele pode começar a ouvir rock. Ou se for o inverso, ele pode virar roqueiro para implicar com a família, mas 15 anos depois ele começa a ouvir samba, percebe que é legal, tal. Só que no futebol você não consegue fazer isso. É. Então eu acho, é uma desconfiança, que eu resolvi ser Botafogo para implicar um pouquinho e afirmar uma certa identidade diferente, e o problema é que eu gostei. E aí depois não teve como voltar atrás. Bom, sim, mas ó, a foto que eu queria mostrar, essa aqui, ó, que é o time do Flamengo, aquele da década de 80, né, que está no teu livro, e aqui embaixo Isso. o Zico e o Dinamite. E por que que eu estou te mostrando essa foto? Porque, embora eu seja Flamengo, e é uma coisa bem apaixonante, porque a partir da minha adolescência, quando eu já tinha algum dinheiro que eu trabalhava, eu pegava o ônibus e ia ver os jogos no Maracanã, né? Então eu vi o Flamengo perder para o Vasco, vi o Flamengo perder para o Fluminense, mas vi também o Flamengo ser campeão. E um dos caras que eu mais adorava, Simas, era, claro, eu gostava do Zico, daquele time, o anterior, né? Não o time de 80, 81. Aquele anterior da molecada, que tinha os caras subindo, o Zico era juvenil ainda, tal. Que balança o Viador, o Júnior Isso, subindo. o Geraldo era maravilhoso. Ele não teve tempo, né? Mas enfim. Mas eu tinha um grande ídolo que era o Roberto. O Roberto que jogava no Vasco. Então, é engraçado, porque aí eu não sei se é uma coisa de geração ou se é uma coisa pessoal, porque aqui em São Paulo eu não tenho isso. Eu sempre fui santista, eu sempre adorei aquele time do Pelé, mas continuei santista, mesmo quando o Pelé parou. E eu não tenho assim grandes ídolos, fora o Ademir da Guia, mas ídolos de outros times, né? Você teve alguns ídolos assim, fora Botafogo, não? É uma coisa mais ampla? Sim, sim. Essas fotos ali é só registrar, são do Ricardo Beliel, um tremendo Boa, fotógrafo, o boa. maior fotógrafo da história do Maracanã. Eu não sei se eu poderia falar de ídolo, mas jogadores que eu respeitei profundamente e respeito. O Zico, por exemplo, é uma coisa espetacular, né? Eu acompanhei muito o Zico jogando. O Zico era uma coisa que eu admirava e, ao mesmo tempo, o Zico me assustava, né? Porque uma coisa é você torcer pelo time que o Zico está jogando, outra coisa é você ser vítima. Então é complicado, porque você vê aquele cara que pegava uma bola na intermediária, a capacidade que ele tinha de dar passe de meia distância, né? E colocar os outros na cara do gol, a objetividade era uma coisa impressionante. Então, o Zico, sem dúvida alguma, o Zico é uma figura exponencial. E, para mim, o Zico ele pode ser considerado até um ídolo mesmo, cracaço que eu vi jogar. O Roberto jogava muito. O Roberto era um centroavante impressionante, é, que eu acompanhei. Estou falando acompanhar porque o ideal é você acompanhar o jogador no estádio, né? Porque você Sim, vê como é que ele se comporta quando não está com a bola, é outro papo.
E o Roberto era o centroavante completo, né? O Roberto era um sujeito que sabia sair da área, o Roberto sabia. O Roberto, num certo momento da carreira dele, quem hoje se admira muito com Harry Kane, né, que é um jogadoraço, mas que é capaz de sair da área, que é capaz de enfiar uma bola. O Roberto, num certo momento da carreira dele, fez isso. Quando o Roberto recua um pouco, quando ele faz dupla de ataque com o Romário, o Roberto já era coroa, mas a Verdade. capacidade que o Roberto tinha de enxergar o jogo, né? O chute, um batedor de falta mortal, um batedor de falta terrível para o adversário, a maneira como o Roberto carregou o Vasco num momento muito difícil. O Flamengo estava formando timaços e o Roberto fazia o Vasco disputar tudo. O É. Roberto era um craque. Esses dois aí, Zico e Roberto, não tem nem para onde correr. Né? Dois sujeitos fundamentais. Bom, para terminar, o Simas, que eu sei que você tem horário, é, a relação do futebol com os terreiros de Umbanda e Candomblé. Assim, será que a gente consegue estabelecer uma relação, vamos dizer, eu vou chamar de menos complexa, porque eu acho que é complexa, né? Uma coisa bem ampla. Acho bonito e eu queria, mas eu queria que você falasse sobre essa ligação, porque acho que o nosso futebol e as escolas de samba e os terreiros estão muito ligados à África, né? É, Estou falando muito simplesmente, né? não, eu acho que é complexo. Porque me parece que o futebol no Brasil, que é um esporte que entra com um perfil mais elitista, ele vai se popularizando. Uhum. E ele acaba sendo um dos campos que apresenta uma possibilidade de ascensão social para o negro brasileiro, né? Que tem as portas fechadas das academias, das universidades, muitas vezes do mercado formal de trabalho, num país projetado para excluir, mas ele constrói sociabilidades às margens dessas instituições. O terreiro é uma instância de construção de modo coletivo de vida, sociabilidades negras. Né? O samba faz parte desse processo. O que é o samba? O samba é uma maneira de organizar o mundo das comunidades negras no pós-abolição. O que é uma escola de samba? No Rio de Janeiro, que é um fenômeno intrínseco, está ligado ao Rio, é cotidiano. É uma instância de construção também, de sentido de pertencimento, coletividade. E o futebol adquiriu essa dimensão. Então, essa ligação entre futebol e terreiro é muito forte, né, no processo de consolidação do futebol no Brasil. Eu, inclusive, tenho um livro chamado A Cidade das Sete Encruzilhadas, em que eu digo que o futebol, o terreiro, o botequim, a formação dos subúrbios, a formação do samba urbano, a construção das escolas de samba, o jogo do bicho, fazem parte de um mesmo contexto de construção de cultura urbana, sobretudo no Rio de Janeiro, no pós-abolição e a partir da proclamação da República. Então, essa questão, acho uma questão que envolve mesmo esse contexto de construção de sociabilidades negras. O terreiro está envolvido nisso, o futebol está envolvido nisso. Mas eu acho que é uma complexidade maior. Você trata, por exemplo, do Vladimir e da relação que o Vladimir tem com o candomblé, com a cultura de terreiro, com a Sim. Umbanda, tem muito disso. Mas hoje isso também está sendo fortemente impactado por um certo desencanto trazido, primeiro, por essa financiarização do mundo absoluta, segundo, por um avanço de certas designações do pentecostalismo, neopentecostalismo, que operam na disputa do mercado religioso a partir da desqualificação das culturas de terreiro também, né? É. Então é muito complexo, mas eu acho que fazem parte de um mesmo processo de construção de sociabilidades, sobretudo urbanas, das comunidades negras no pós-abolição, tanto o terreiro como o futebol. Maravilha. Ô, Simas, brigadão, viu? Adorei Tamo conversar com junto. Valeu, foi ótimo. E vamos ver o que vai acontecer aí com a seleção. A gente Vamos. desconfia, mas no fim das contas torce. Tamo junto. Eu vou só Valeu, meu encerrar. amigo. Um abração para você. Tchau. Tudo de bom. Valeu. Bom, e depois dessa conversa com o Luiz Antônio Simas, a gente encerra mais uma edição do Ponta de Lança FC e eu peço para você apertar aí o sininho, dar o seu like, fazer a sua inscrição no
Ponta de Lança FC, tá bom? A gente volta logo mais com mais uma entrevista. Abraço, tchau. Ponta de Lança FC, futebol e arte.